Olá pessoal, hoje vamos falar sobre como mudar completamente o corpo numa questão de uma semana. Eu tenho a certeza que há muitas pessoas que estavam ansiosas por este tipo de vídeo, porque eu tenho recebido alguns e-mails de várias pessoas que realmente têm pedido também sobre este tópico e acho que é muito interessante. Porquê? Porque eu não só quero ajudar as pessoas a sentirem-se no seu melhor, quero também que tenham saúde e que com isso sintam-se melhores. E por isso é que a primeira frase que eu vos quero falar aqui neste vídeo é: ganhar saúde para perder peso. Nós temos de ter qualidade de vida, temos de tratar problemas de saúde e como consequência vai aparecer a perda de peso. Portanto, aquela fórmula de matemática em que 1 mais 1 são 2 é verdade, mas há determinadas situações em que nós podemos primeiro tratar a nossa saúde e corrigirmos esta questão do peso. O que eu vos quero falar cá são técnicas que eu tenho na minha clínica, que eu lido com pacientes para perda de peso há bastantes anos. Tenho muitos bons resultados de várias pessoas. Eu já atendi várias pessoas e tenho a consciência do bem que faz quando a pessoa volta ao seu normal, alguma coisa que tanto quer, o efeito que tem sobre o nosso próprio bem-estar e qualidade de vida. Portanto, a primeira coisa que eu vos quero falar cá, o primeiro erro que existe é as pessoas classificarem-se todas como normais. Grande parte das pessoas tem um metabolismo lento. E quantas mais dietas a pessoa faz da maneira errada, mais cria resistência para a pessoa perder peso. Agora, grande parte das vezes, quando a pessoa tem dificuldade em perder peso, há vários motivos, mas o principal é quando a pessoa tem resistência à insulina, é o chamado, entre aspas, pré-diabético, em que a pessoa tem níveis altos de insulina e o nível de açúcar está normal. E a insulina tem um efeito anabólico que faz com que o corpo retenha alguma gordura abdominal, a nível de fígado, retenção de líquidos, o risco cardiovascular aumenta, enfim, há várias questões. E há sempre um perfil de mais inflamação. Eu acho que para o mundo em que nós vamos, grande parte das pessoas tem resistência à insulina, grande parte das pessoas vai ter fígado gordo, grande parte das pessoas vai ter estas situações que podem ser controladas. Como é que nós tratamos a resistência à insulina? Baixando os hidratos de carbono, eliminando todas aquelas coisas que nos fazem mal de processados e principalmente começando a distanciar as refeições. Isto é fundamental. Nem que comecem, por exemplo, com 3 refeições por dia, mas sem petiscar à meia da manhã ou à meia da tarde. Comecem a ter, ou seja, essa disciplina e essa organização e ao longo do tempo vão conseguindo. E por isso é que eu digo às pessoas muitas vezes, pequeno almoço, almoço e jantar, ou só almoço e jantar, faz uma diferença muito grande, porque pensem comigo, se nós estivermos sempre a petiscar, a comer qualquer coisa, vamos aumentar a insulina. E muitas das vezes nós consumimos calorias que o nosso próprio corpo não gasta e vai acumular sobre a forma de gordura para um dia mais tarde, caso aconteça alguma coisa, ser, por exemplo, utilizada por questões de sobrevivência. Aumentar o consumo de vegetais nas pessoas que toleram vegetais, aumentar o consumo de saladas, para vocês terem uma noção. A dose que nós precisamos, por exemplo, de potássio, que ajuda muito que a pessoa desincha, é 4 gramas e 700. Para nós consumirmos essa quantidade de potássio, que grande parte das vezes vem das saladas, por exemplo, nós temos que consumir uma porção de salada bem maior, talvez 7 a 8 porções. Grande parte das pessoas que eu conheço e que vejo, por exemplo, num restaurante, as pessoas muitas das vezes não consomem 1 ou 2 porções. Portanto, só por aí conseguem ter uma percepção das coisas. Fazer proteína moderada, não muito, não pouco. A proteína é necessária para construirmos o nosso corpo, mas não fazer demasiada proteína porque vai nos dar cabo do intestino ou do fígado. E eu coloquei aquele valor ali que pode oscilar logicamente pessoa para pessoa, mas para terem uma pequena percepção das coisas. E porquê que eu vos coloco aqui o pequeno almoço? O pequeno almoço, nas pessoas que fazem 3 refeições por dia, é aquela parte do dia em que mais facilmente fazemos as neiras. Os hidratos, a comida rápida de fazer, o facilitismo ou o conforto está no pequeno almoço. Uma forma de simplificar as coisas é, por exemplo, fazermos ovos de qualidade, biológicos ou caseiros, com sal marinho. É uma das formas de simplificar um bocadinho esta parte. Agora, fora disso, qualidade de sono. Nós queimamos gordura e reparamos o nosso corpo no horário de sono. Uma pessoa que queira perder peso tem que ter um horário de sono normal, tem que ter um sono reparador.
Eu já tive casos na consulta em que a pessoa tinha insónias e por isso não perdia peso. Portanto, por aí conseguem ter essa percepção. É no sono que a nossa hormona de crescimento dispara e faz com que o nosso corpo comece a perder peso. Portanto, 8 horas de sono, limitar a hora em que nós vamos deitar, começar a preparar um bocadinho a nossa noite e se for necessário para atingir aquelas 8 horas, quando há pessoas, por exemplo, que não podem, nem que a pessoa chegue ao ponto de fazer um bocadinho de cestas durante o dia, após o almoço, por exemplo. E exercícios de estiramento, eu todos os dias faço exercícios de estiramento antes de dormir, porque noto que facilita muito o sono. Portanto, podem fazer alguns estiramentos que ajudam bastante. O stress. Sabem que se nós estivermos em stress, o nosso cortisol aumenta. O cortisol, substituam essa palavra por cortisona ou por açúcar. Quando nós estamos sob stress, o nosso nível de açúcar aumenta, porque o nosso corpo quer energia rápida para compensar o que se está a passar. E quando a pessoa está sob stress crónico, pode comer e fazer uma alimentação perfeita, mas sob stress tem mais dificuldade em perder peso. Principalmente quando a pessoa ganha aquela barriga que parece tipo um avental, muitas das vezes são as pessoas que têm stress. E o que é que eu vos recomendaria? Durante esta semana, 3 refeições por dia, aumentar vegetais saladas, baixar um bocadinho nos hidratos e eliminar processados. Se quiserem fazer 3 refeições, fazer, por exemplo, o pequeno almoço desta forma, melhorar o nosso sono, desaparecerem as notícias. As notícias têm uma coisa caricata, só nos trazem problemas, preocupações. Raras das vezes vemos notícias em que apresentam uma solução. Portanto, muitas das vezes quando vemos notícias, e que é importante para estarmos informados, grande parte das vezes geram-nos só stress. Muitas das vezes o que eu recomendo às pessoas é fazerem, por exemplo, como eu faço, é lerem um jornal. Mas quando é que vemos as notícias? Quando estamos a comer, isso para-nos completamente a digestão. Evitar pessoas que nos geram stress. Sabem aquelas pessoas que nos incomodam, que são um bocadinho tóxicas para o nosso ambiente, que não nos fazem bem? Eu recomendo durante essa semana evitar esse tipo de pessoas, dentro do possível. Caminhadas ao ar livre, principalmente em momentos em que, por exemplo, fazemos exercício físico 2, 3 vezes por semana e um exercício de alta intensidade em que, por exemplo, estamos, por exemplo, a fazer um jogging, uma corrida e de repente fazemos um sprint, por exemplo, ou fazemos, por exemplo, um tipo de exercício no ginásio que envolva mais intensidade, vocês podem pedir ajuda para vos orientarem nesse sentido. E fazer, por exemplo, cada 2 dias que seja. E nos dias de pausa, fazerem então as caminhadas para recuperar desse stress todo. Agora, a nível da parte da nutrição, o que é que nós podemos pensar de nutrição? Há muitas coisas que podemos fazer. Há causas para cada pessoa. A pessoa pode ter, por exemplo, stress, fígado gordo, não dormir bem, não fazer exercício físico, enfim, há várias questões, mas o facto de vocês usarem um complexo B metilado de qualidade e, por exemplo, fazerem um bocadinho de iodo sobre a forma de kelp para aumentar um bocadinho o metabolismo da tiroide, e exceto, por exemplo, nas pessoas que têm hipertiroidismo, e fazer um bocadinho de citrato de potássio durante um curto período de tempo. Eu não recomendaria fazer isto durante um período muito longo. Esta mistura vai fazer com que vocês baixem muito a quantidade de líquido que têm no corpo, vão aumentar o metabolismo e o próprio complexo B vai ajudar muito a aliviar estados de ansiedade, vai ajudar também a fazer uma desintoxicação a nível da parte do fígado. Enfim, toquem nestes pilares, eu tenho muitos bons resultados, experimentem, nada como fazerem, vejam com os próprios olhos a forma como a vossa vida muda radicalmente e vão-se a perceber ao final de tudo que o facto de sentirem-se bem não vão querer outra coisa. E aí surge ganhar saúde para perder peso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vejo-vos numa próxima.